Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Mateus, capítulo 7, versículo 6, quando Jesus diz: não dê aos cães o que é santo e não lancem suas pérolas aos porcos. Então Jesus está chamando um grupo de pessoas de cães e outro grupo de pessoas de porcos. Em Apocalipse 22, 15, ali os primeiros da lista que não entrarão no reino dos céus são os cães, quando diz: ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Mas de quem Jesus está falando? Quem ele está chamando de cães e quem ele está chamando de porcos? Em Isaías 56, versículo 10 diz assim, todos os seus atalaias são cegos. Atalaia é um líder. Nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Então viu quem são os cães? Jesus está dizendo: não dê aos cães o que é santo e não lance as pérolas aos porcos. São pastores que nada compreendem. Continuando. Todos eles se tornam para o seu caminho. Então eles vão para o caminho deles, porque o caminho verdadeiro é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo, a palavra. Mas quando diz que esses pastores que nada compreendem vão cada um para o seu caminho, é porque cada um implanta a sua doutrina na sua igreja, não respeita o que a Bíblia diz, né? Como Jesus disse, né? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Campanhas falsas, introduzindo objetos no culto para gerar fé nos irmãos, sendo que a fé verdadeira e genuína tem que vir pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é através de objeto que você gera fé em ninguém. Isso é engano de Satanás, né? Então, quem são os cães? São pastores que nada compreendem. Aí você vai entender agora a parábola do rico e Lázaro, de Lucas 16, que diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Isso aqui é veste sacerdotal. Púrpura e linho finíssimo. E todos os dias se regalava esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo deitado chamado Lázaro, todo coberto de chagas. Essas chagas são doenças espirituais. Nós vamos ver que aqui está falando da história de um líder religioso, que já às portas dele vivia um mendigo, ou seja, uma pessoa que queria se alimentar do pão, que é a palavra, mas ele só dava as migalhas. Por quê? Porque quanto menos o povo sabe a verdade da palavra de Deus, mais eles dominam sobre o povo. É isso que a parábola vai estar dizendo, vocês vão entender, porque imagina, se fosse uma pessoa do mundo esse rico, por que ele chama pai Abraão? Não faz sentido. Então preste atenção na parábola. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, não diz e os cães, diz e os próprios cães, chamando o rico de cães, que nós vimos que são pastores que nada compreendem, vinham lamber-lhes as chagas. O que? Se aproveitava que ele não tinha conhecimento da palavra e sugava todo o dinheiro dele, com falsas campanhas, né? Evangelho da prosperidade, quanto mais você dá, mais você vai receber, não é assim? Aí olha o que diz no versículo 22, Lucas 16, versículo 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, que é o lugar de choro e tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, a Lázaro no seu seio, e clamando diz: pai Abraão. O rico chamando pai Abraão, então não é a pessoa que está no mundo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha a resposta do pai Abraão. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse então o rico: rogo depois, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento.
Olha a resposta para Abraão. Lucas 16, versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a Bíblia. Então, irmão, o que eu aprendo com isso? Deus não vai descer do céu, não vai enviar anjo para ninguém, para dizer o que está escrito. Quando ele diz, eles têm Moisés e os profetas, eles têm o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, e todo o restante do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles têm a palavra. Então a nossa obrigação é meditar na palavra de Deus, pedir discernimento e sabedoria. Lembre-se que o povo é destruído por falta de conhecimento. Os falsos profetas, o que eles fazem? São os cães, né? Os cães mudos que não podem ladrar. Deitados, gostam do sono e cada um vai para o seu caminho. Eles não estão preocupados em que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, não estão preocupados que você se apresente diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados só em encher as igrejas em quantidade e arrecadar grana. Então, lembre-se, a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Em 1 Timóteo 2 diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. Então, entre eu e Deus só tem um mediador, Jesus. Ele é o verbo, a palavra. Em João 10 diz: um só pastor e um só rebanho. Em Mateus 23, Jesus diz: ninguém na terra você chama de vosso mestre, nem de vosso guia, porque só um é vosso mestre e vosso guia, que é o Cristo, todos vocês são irmãos. Né? Então, você não pode ficar nas mãos do homem. Isaías 2:22. Parem de confiar no homem. Ele não passa de um sopro em suas narinas. Que bem ele te pode fazer? Se o próprio rei Salomão, homem mais sábio da Bíblia, profeta, no final da sua vida, ele foi servir a demônios, ainda mais esses homens de hoje. Então, a salvação é individual. Naquele grande dia é você e Deus. E o mediador é quem? Jesus. Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cavaleiro de Apocalipse 19, o nome dele é a palavra de Deus. Então agora que você já sabe quem são os cães, que Jesus disse em Mateus 7,6, não dê aos cães o que é santo. O que é santo? Santo é algo que é separado para Deus. Então você não pode dar para eles. Você não pode dar sua vida espiritual nas mãos deles. Você não pode dar seu dinheiro nas mãos deles. Por quê? Eles vão usar esse dinheiro para disseminar falsas doutrinas, contaminar os irmãos. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Eles ensinam muitas falsas doutrinas. Né? Então não dê aos cães o que é santo e não lancem suas pérolas aos porcos. Quem são os porcos? Porco é uma pessoa que come tudo quanto é falsa doutrina, come tudo quanto é porcaria. Por isso diz para não lançar as pérolas aos porcos. Espero que eu não esteja lançando aqui minhas pérolas a nenhum tipo de porco espiritual. Mas, para que você venha entender os animais que Deus proibia se alimentar no Antigo Testamento, incluindo o porco, né? Porque tem os adventistas aí que até hoje não comem carne de porco. E Paulo diz em Colossenses: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, pela lua nova ou pelos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo aquilo, as ordenanças de Deus no passado, as festas, o sábado, os animais que Deus proibia se alimentar, apontam para a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Alguns animais e o significado deles. Porco, nós já vimos, é uma pessoa que come tudo quanto é porcaria. Lança para ele, ele vai lá e come, porque comer no mundo espiritual é doutrina. Né? O camarão. Camarão, ele é a barata do mar. Ele faz a limpeza, come tudo quanto é sujeira do mar. Onde fica as fezes do camarão? Na cabeça. Então, é um tipo de pessoa que só tem merda na cabeça. Aí você vê o peixe sem escama. Escama é o que cobra o peixe. Uma pessoa que não está em uma vida de santidade. Você não pode se associar, se relacionar com esse tipo de pessoa. Né? Animais que ruminam, mas que não têm a unha fendida. Ruminar, como comer, é doutrina, ensinamento, é você ler a Bíblia, volta, lê de novo, você ruminar. E unha fendida, tem que caminhar na terra e no céu ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim funciona todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra para a igreja, por isso você não pode ignorar, né, todos os textos de Gênesis a Malaquias. Espero que você tenha entendido quem são os cães. E mais um ensinamento sobre os animais. Né? Você vai ver em Atos capítulo 10 que Cornélios, a Bíblia diz que ele era um centurião romano,
justo diante de Deus, que ele fazia muitas orações a Deus e dava muita esmola aos pobres. E por ele ser assim, um anjo aparece a ele, anjo é mensageiro, e diz que ele deveria ouvir a instrução de Pedro acerca da salvação. Nesse momento, Pedro está tendo uma visão de um lençol descendo do céu cheio de animais impuros, que são os animais que eu acabei de citar. E aí Deus fala, mata e come Pedro. Aí Pedro diz, não, Senhor, jamais entrou coisa impura em minha boca. Aí Deus fala, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Aí quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai entender a visão do lençol, que aqueles animais apontavam para pessoas, tipos de pessoas. E aí ele vai dizer para Cornélio, você sabe que não é lícito a um varão judeu juntar-se a povos de outras nações, mas Deus me disse que não é para chamar impuro aquilo que ele purificou. Então, entendeu agora que os animais do Antigo Testamento apontam para tipo de pessoas hoje? Por isso você não pode dar aos cães o que é santo e não lançar suas pérolas aos porcos. Se esforce para ler esse livro, irmãos. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, revelando mistérios da Bíblia. O livro é em e-book, é só você entrar em contato com o nosso Zap. A gente envia para você, tem um valor mínimo, apenas uma contribuição para o nosso ministério, para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, dá de graça que de graça recebeste. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e faça algum comentário, qualquer que seja. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi relevante e vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos. Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora, que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.